Tem uma história que vem da mitologia hebraica, não é bíblica, mas acho que ela é bem interessante, que conta a história de como Abraão se tornou monoteísta, passou a acreditar no Deus único. Essa história é lenda, não é bíblica, mas ela é boa para ilustrar. Diz que Abraão estava andando com seu pai, e daí ele olhou para o céu assim e viu o céu lindo e tal, e falou: pai, quem criou todas essas coisas? E o pai de Abraão falou assim: o Deus que está lá dentro da nossa casa. E ele chega num rio lindo assim: pai, quem criou essas águas? Aquela outra estátua, aquele outro Deus que está lá dentro da nossa casa. Abraão ficou inconformado com isso. Chegou em casa, num dia que o pai saiu, Abraão foi lá e quebrou todas as imagens que ele tinha, deixou só a maior. Aí o pai de Abraão chega, vê aquilo e fala: meu Deus, meu filho, o que aconteceu aqui? E Abraão diz: pai, você não acredita, os deuses aqui começaram a brigar, saíram tudo no braço, se quebraram inteiro, sobrou só o maior ali, ele que ganhou. Aí o pai de Abraão fala: Abraão, você quer que eu acredite nisso? E Abraão: pai, você quer que eu acredite que eles criaram alguma coisa? A idolatria é ridícula, é assim que a Bíblia trata. Mas aí você pode estar pensando: isso não tem muito a ver comigo, Juba, eu não adoro falsos deuses. Mas o interessante é que a Bíblia, numa progressão que ela vem fazendo de revelação, ela vem mostrando que essa história de idolatria externa, de imagens, na verdade só reflete uma idolatria interna do coração. Então no Novo Testamento você vai achar muito pouco falando sobre imagens, mas muito sobre desejos que dominam a nossa vida. E por isso Paulo vai dizer em seus textos que a cobiça é idolatria. Por quê? Porque é um desejo dominador do meu coração. E assim não construímos imagens externas, mas igualmente ridículos, botamos nossas esperanças naquilo que não é Deus. Pense um pouco, o que domina a sua preocupação? O que você me diria assim: não posso viver sem isso? Ou se eu perder isso, eu prefiro morrer? Pelo que você tem lutado na tua vida? Pelo que vale a pena sair da cama de manhã e falar: vou encarar mais um dia? O que você está tentando conquistar? Quando você está sozinho, no chuveiro, onde ninguém está te vendo, que pensamentos dominam a tua mente? Talvez sejam desejos que estão caminhando em rumo a um trono no seu coração, para guiar, para comandar a sua vida. E esses desejos têm a potencialidade de se tornarem senhores da sua vida. Só que a gente não foi feito para ter um falso senhor. Um falso senhor não pode te dar a paz que só Deus pode dar. Um falso senhor não pode te dar a segurança que só Deus pode dar. E assim, falsos senhores na nossa vida nos levam à angústia, à tristeza, à ansiedade, à depressão. E Deus está dizendo: é com isso que você me compara? Deixa eu dar um exemplo. Você pode desejar ter uma boa família, isso não é um mau desejo. Não é um mau desejo ter uma boa família. Mas quando, para ter uma boa família, você passa a ser um tipo de homem controlador, agressivo, dominador na sua família, você admitiu pecar para conquistar aquilo que você quer. E isso está te dominando. Você não precisa se arrepender do desejo de ter uma boa família. Você precisa só colocar esse desejo no lugar certo, aos pés do Deus verdadeiro, para temer a Ele, para adorar Ele, deixar Ele comandar a sua vida. A terceira pergunta, então, que Isaías faz a partir da pergunta de Deus: com quem vocês me compararão, está então nos versículos 21 a 24, quando diz assim: será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não contaram a vocês desde a antiguidade? Vocês não compreendem como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes desse mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra. Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha.
Se a comparação anterior da humanidade era com a gente juntos, nossa força, nossa capacidade, o que a humanidade pode fazer, agora o foco está no indivíduo. Os príncipes, os juízes desse tempo, eram aqueles os melhores de nós. E então a pergunta de Isaías aqui vai na direção, no seguinte sentido: você vai apostar sua vida em tentar ser o melhor de nós com as suas conquistas pessoais, ao invés de se render ao Deus verdadeiro? E pensem também como conquistas pessoais podem ser todo o foco da nossa vida. Todo o foco de uma vida investida num currículo. Todo o foco de uma vida investida em sucesso. Todo o foco de uma vida investida em ser admirado pelas pessoas. Nossos focos, nossas conquistas pessoais, para que eu sozinho tente ser o melhor de nós, diante de Deus, são como gafanhotos. E ele diz que isso que você tanto luta para conquistar, isso que você vai dedicar a sua vida inteira para talvez ter um pouquinho, passa como palha. O vento leva. Na história não sobra nada. Mas em comparação com isso, o Deus eterno se assenta num trono. Ele permanece. Ele é eterno, ele é constante. E então a nossa pergunta é: onde a gente vai botar as esperanças da nossa vida? Vamos colocar as esperanças das nossas vidas naquilo que eu posso realizar para mim mesmo, para ser alguém, para conquistar algo? Ou minha esperança vai estar no Deus eterno todo-poderoso? Com quem a gente pode comparar a Deus? Entenda, essa pergunta não é comparação intelectual. Deus está te perguntando com quem você me compara no seu coração. Quem que no seu coração tem disputado o lugar comigo? E assim a gente caminha para a quarta pergunta de Deus, para a terceira pergunta de Deus, nesse texto de Isaías. O próprio Deus nos pergunta: com quem vocês vão me comparar? Versículo 25. Comparar. Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos, olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder, tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Perceba que todo o texto, as perguntas não são variadas, elas caminham no mesmo sentido. E talvez você já tenha ouvido essa pergunta: com quem a gente compara a Deus? Qual é a diferença aqui? É o próprio Deus que pergunta para você. Deus te perguntando com quem você me compara na sua vida. Porque nossa questão de temor a Deus não é resolvida falando sobre Ele, mas é resolvida aos pés dEle, falando diante dEle. Eu preciso reconhecer esse Deus dizendo: Tu és o meu santo, Tu és o meu Deus. É assim que a gente resolve o problema de temor na nossa vida, falando com Deus. E é interessante como ele se chama aqui, Deus o Santo. Ele usa esse termo para falar dele mesmo. Isso é muito especial. A palavra santo no Antigo Testamento tem várias nuances, mas a ideia talvez central dela seja a ideia de separado, aquilo que é posto à parte. E quando Deus olha para toda a criação e diz: eu sou santo, o que Ele está dizendo para mim e para você é que eu não sou nada da criação, eu sou a parte, eu sou além, eu sou maior, eu sou o santo. E a santidade de Deus não é uma característica de Deus, um atributo dele que você vai dizer: ah, Deus é amor, Deus é paz, Deus é santo. Santidade é a natureza de Deus, expressa em todas essas coisas. Por isso o amor dele é um amor santo, a beleza dele é uma beleza santa, a glória dele é uma glória santa. E o que isso tem a ver com a gente? Tem a ver que é maior, que é além, que é mais do que tudo que você pode imaginar. Não sem referência, porque a gente sabe o que é amor. Não sem referência, porque a gente sabe o que é paz. Mas o que Deus promete, por exemplo, é a paz que excede todo o entendimento. Esse é o santo. E o que o santo diz, então, para te convencer, para me convencer da grandeza dele? Ele pede para que a gente olhe o céu. Olha o céu, veja todas essas estrelas. E ele pergunta: quem é esse que chama cada uma delas pelo nome
E quando ele chama nenhuma delas vem a faltar pelo seu poder? A gente não tem nem como contar as estrelas do céu. O que os cientistas conseguem fazer são estimativas. E as estimativas são absurdas. O cálculo é mais ou menos que em cada galáxia que existe, existam 200 bilhões de estrelas. E talvez a gente tenha outros 200, 300 bilhões de galáxias. Então você precisa multiplicar isso. Eu nem consigo multiplicar 200 bilhões por 200 bilhões para ter ideia do que isso significa. É incontável. É incontável. Mas nesse universo todo, a Bíblia nos conta que Deus chama cada uma das estrelas pelo nome. Eu trouxe aqui para vocês essa foto. Ela é a maior foto que a humanidade conseguiu tirar. Na sua maior qualidade, na sua maior resolução, para a gente exibir essa foto inteira, a gente precisaria de 600 monitores HD. Por quê? Porque é um super zoom numa galáxia. Nessa maior foto que a gente tirou, eu não sei se você já se perguntou isso vendo a foto de uma galáxia. O que será aquela parte central ali que tem aquele brilho? Deve ser uma luz que vem, não sei o que você pensou. E aí essa foto permite a gente dar um zoom nesse lugar. Pode clicar mais uma vez, por favor? Esse é um zoom nesse cantinho dessa galáxia. Cada pontinho laranjado que você está vendo aí é uma estrela. Cada pontinho azulado que você está vendo aí é uma estrela. Deus chama cada uma pelo nome, de modo que nenhuma venha a faltar. Pode voltar o clique. E aí, de tantas, se formam essas imagens absurdas. Mas agora, meus amigos, eu quero te dizer uma coisa muito séria. Deus ele não está tão interessado assim em estrelas. Ele te conta que Ele conhece o nome da última estrela, da última galáxia, a mais errante. Ele a conhece para que você não tenha dúvida de que Deus te conhece, que Ele te chama pelo teu nome, que Ele está presente nos teus problemas, que Ele sabe exatamente onde são as tuas dores, que nada, absolutamente nada pode vir a faltar na tua vida pelo poder dEle. Esse é o Deus incomparável. E então a gente chega na última pergunta, constrangedora, que Isaías faz para a gente. A próxima pergunta é, baseado em tudo isso então, por que você reclama, ó Jacó? Final do texto, versículo 27, diz assim: por que você reclama, ó Jacó? Por que você se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Por que você reclama, Mário, Luiz, João, Juba, dizendo Deus não se importa, Deus não sabe? Como se a gente pudesse dizer para Deus, Ele não sabe pelo que eu tenho passado, Ele não sabe a minha história de vida, Ele não sabe as rasteiras que eu levei. Deus diz, eu te conheço pelo nome. E a você, que eu conheço muito bem, que tem enfrentado grandes coisas, Deus mostra o tamanho dele, para que você tema a Deus, e não a pessoas, e não a circunstâncias, e não a sentimentos, para que esse Deus te fortaleça, esse Deus te revigore, porque a força dele é inesgotável. Ele levanta os cansados, não só no sentido de suportar as coisas, mas de superar. Não só da gente passar pelas circunstâncias, mas voar sobre elas. E eu não estou propondo para você nenhuma ideia escapista, nenhuma ideia de fuga. Eu estou falando para você esperar em Deus. E esperar em Deus não é uma questão de tempo em que você diz, então vou ficar parado aqui esperando no Senhor. Esperar em Deus é uma atitude de vida.
É uma disposição que você tem que ter, de dizer: eu creio no Senhor, e crendo no Senhor, eu confio no que Ele vai fazer na minha vida. Tem um bom exemplo de quem espera no Senhor na Bíblia. 3 amigos, chamados Sadraque, Mesaque e Abednego, estavam diante do imperador da Síria, e o imperador falou assim: ajoelhem-se diante da minha estátua e a adorem, senão vocês vão para a fornalha. Eles dizem: imperador, a gente não vai se ajoelhar, a gente vai para a fogueira, a gente vai para a fornalha. Deus pode nos libertar, mas se Ele não nos libertar, eu não vou me ajoelhar à tua estátua. Isso é esperar em Deus. Eu sei o que Ele quer de mim, eu sei que passos eu tenho que dar. E por isso, diante de circunstâncias difíceis, problemas, relacionamentos quebrados, sentimentos desajustados, a palavra de Deus te dá guia, te dá norte, te dá respostas para como você pode lidar com essas circunstâncias, sendo fortalecido por Deus, esperando firme na sua palavra, usando a palavra de Deus para ser teu guia, ser teu sustento. Para encerrar, irmãos, eu quero dizer para vocês que eu creio num problema de temor a Deus, sim. E a gente pode avaliar isso só pela instabilidade do nosso coração. Mas eu quero te dizer também, agora que a gente pintou essa imagem de Deus, do grandioso Deus, que o texto de Isaías 40 não é o texto que me dá mais temor na vida. Eu acho que o texto que mais me dá temor, ou um deles pelo menos, é Filipenses, capítulo 2, que eu quero ler com vocês. Diz assim, a partir do versículo 5. Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas se esvaziou a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante a homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo, e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Esse Deus grandioso, incomparável, eternamente independente de nós, acima de tudo que a gente pode adorar, esse Deus que não se compara com adorações falsas, esse Deus que não se compara com o nosso poder humano, esse Deus que conta as estrelas e as chamas pelos nomes, levantou de seu trono. E você pode imaginar um silêncio no céu nessa hora. E nos seus passos, Ele foi despindo da sua glória, eu nem sei como isso é possível, para que viesse ao mundo na pessoa de Jesus Cristo, o Deus eterno encarnado entre nós. O motivo é que Ele está muito interessado na tua vida, porque Ele veio para morrer no teu lugar, pagar o preço dos teus pecados, para que você possa ter uma vida de temor e adoração ao Deus verdadeiro, que quer te cuidar, te restaurar, te fortalecer e dizer boas notícias. Esse Deus habitará entre nós. Quero orar com vocês agora. Quero que você curve a sua cabeça e, pensando na realidade do Deus incomparável, mas também pensando na realidade do Deus incomparável, na pessoa de Jesus Cristo, eu quero te sugerir que você faça uma oração avaliando onde está o teu temor. O que tem controlado a sua vida? O que tem sido grande demais que Deus tem parecido pequeno para você? Reconheça que é bobagem a gente dizer Deus não sabe, Deus não se importa. Ele se importa tanto que Ele veio a esse mundo por você. E vindo aqui, vivendo a vida perfeita que viveu, deu a sua vida na cruz para nos salvar. Senhor Deus, o Senhor está
do seu trono agora, ouvindo os corações de todos que estão aqui, Senhor. E eu posso me alegrar porque a Bíblia diz que teu trono é um trono de graça, é um trono que flui o teu amor, e todos que se aproximam do Rei da Glória podem se aproximar quebrantados e humildes, porque sabe que não vão ser rejeitados. Não precisamos ser grandes, Deus, para chegar aos teus pés. Precisamos reconhecer que o Senhor é grande. E assim eu peço, Deus, que tua obra, que tua majestade transforme nossas vidas, e que o temor ao teu nome transforme os nossos medos em adoração a ti, de hoje e por toda a eternidade, em nome de Jesus. Amém. Amém. Paulo, vem para cá. Que maravilha, hein, gente? Eu queria convidá-los agora. Você que quer colocar a sua vida diante desse Deus, você que se identificou como eu aí, com muitas, ou com problema, ou com situações, ou com finanças, ou com familiares, e daqui poderíamos discorrer tantos. Deixar o seu lugar e vir aqui à frente que nós vamos orar agora. Juba vai estar conduzindo essa oração, nós vamos descer ali também. E avisá-los enquanto isso, lembre de pôr na sua agenda, dia 14/7, o Café dos Empreendedores. Todos são convidados, tem que só... Cadê o Valdir? Valdir. Está por aí. E você que quer colocar agora diante do Senhor a sua vida, venha conosco, nós vamos orar junto ali. Pode chegar bem juntinho aqui, todo mundo junto. Podia estar frio hoje, daí nós ficava mais juntinho ainda para ficar bem quentinho, né? Chega mais, por favor. Eu quero fazer, esse momento já vinha no meu coração hoje, de estarmos orando, a gente fez algum tempo atrás, de colocar diante do Senhor. Eu sei que nesse tempo que você começou falando aí de crise, de gente desempregada, de empresa quebrando, de família sendo destroçada, aqui acabou esse tempo. Porque o Deus que Ele falou para nós hoje é o Deus que fez tudo isso por nós. E talvez, se você está aqui nessa noite e ainda não teve um encontro verdadeiro com Jesus. O que é um encontro verdadeiro com Jesus? É você dizer lá no seu coração, levantar a sua mão e dizer: Senhor, eu te recebo como meu Senhor, como meu Salvador, como dono da minha vida. É esse Deus que vai agir na sua vida a partir de hoje. E se você já está nessa caminhada e ainda tem tido luta, tem buscado, aqui é o lugar certo. Hoje foi o dia certo de você estar aqui. O Juba vai estar orando. Abra o seu coração e os seus ouvidos e feche o olho para essa crise, para tudo que está vendo aí fora. Porque o nosso Deus é bem maior que isso tudo. Amém? Ora por nós. Todo o pessoal da liderança também que quiser chegar aqui, orar pelos irmãos aqui, vamos orar junto mais uma vez. Senhor Deus, o Senhor é o nosso conhecedor, o Senhor sabe exatamente o que está passando na vida, no coração, na mente, Deus, de cada um desses homens aqui. Como é importante, Deus, ver homens que querem ser teus, pertencerem a Ti, Deus, e fazerem a Tua vontade, Senhor. Por isso eu te peço que, em nome de Jesus Cristo, Tua força, Deus, revigore o ânimo, Tua capacidade, Deus, de tirar pessoas de situações tão difíceis, Deus, se faça manifesta, Deus. Aqueles que te clamam agora: Deus, me fortalece. Deus, e é em Ti que a gente busca forças. Não vem de nós, Deus, a capacidade de enfrentar essa vida. Nem fomos feitos para ser assim. Qualquer pessoa que tenta sozinho, Deus, vai fracassar. Se não
em problemas na vida, no maior fracasso de todos, que não é ter a tua presença na vida. Por isso, Deus, quando eu te peço aqui sucesso, o sucesso significa que a gente te conheça cada vez mais, experimente o teu poder na nossa vida, tua transformação, Deus, e que nossa fé seja alicerçada na tua palavra. Que Deus, que alguém aqui que tenha que tomar uma decisão importante sobre um relacionamento quebrado, seja fiel à tua palavra, pedindo perdão. Seja fiel à tua palavra, se arrependendo, Deus. Se alguém aqui tem problemas com finanças, Deus, que o Senhor fortaleça, restaure, mas também ensina, Deus, a esperar em Ti, sendo um bom mordomo de tudo que o Senhor dá. Deus, é pela restauração das nossas vidas que a gente clama. Ninguém aqui pode sozinho, mas a gente confia no Deus, que conhece todos pelo nome, que conhece toda a nossa vida. Se você é alguém aqui que quer entregar a vida a Jesus Cristo, repita essas palavras comigo, no seu coração, dizendo para Jesus assim: Jesus Cristo, hoje eu entendi que minha vida sem Ti está quebrada, mas eu vi também a obra de amor que o Senhor fez saindo da sua glória, vindo a esse mundo para entregar a sua vida na cruz. Eu me arrependo dos meus pecados e confio na cruz para me salvar, porque ali o Senhor pagou os meus pecados. Assim eu entrego a minha vida, para que você seja o Senhor e o Salvador da minha vida. Eu entrego a minha vida em nome de Jesus.